Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sei que vocês estão tipo assim, Cris, quanto tempo? Pois é, quanto tempo que eu não apareço por aqui. Só que estou aparecendo com muitas coisas para contar para vocês, muito testemunho, né? E esse vídeo nosso de hoje é justamente para isso. A gente está voltando com o quadro Me Conte a Sua História, né? De antemão já quero falar para vocês que esse testemunho é um dos mais fortes que eu já contei aqui no canal. Vocês vão ver ao decorrer desse testemunho que eu não estou falando para chamar a atenção de vocês, que eu não estou fazendo aquele auê todo para chamar a atenção, que realmente esse é um dos testemunhos mais fortes, e ó, se não for o mais forte. Não menosprezando os outros, porque eu sei que os outros também foram bênção na vida de vocês, e eu tenho certeza que esse aqui também vai ser. Então já fica aí, já compartilha esse testemunho com alguém, manda esse testemunho para alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta aqui no final do vídeo o que você achou. Comenta também quais assuntos que vocês querem que eu traga para cá. Cris, faz um vídeo assim, assim, assado. Enfim, antes de iniciar esse vídeo, eu quero contar para vocês o motivo de eu ter passado todo esse tempo sem gravar pro canal, né? Passei um tempo aí que eu dei uma recuada. E aí logo em seguida eu fui no Maranhão cuidar da minha mãe que tava com Covid, né? Ela já tinha passado assim dos dias que transmitia. E chegando lá eu peguei Covid. Eu fui para passar 8 dias e passei 30 dias, né? Passei 30 dias. Fiquei ali com Covid, senti todos os sintomas, mas pela misericórdia do Senhor me recuperei, tô aqui de pé, firme, e eu só tenho uma coisa para dizer: quem passa pelo Covid, quem pega o Covid e que sai com vida, gente, pode quietar. O maior milagre da vida agora, pra mim, o maior milagre que eu já vivi foi esse, né? Quem já pegou o Covid sabe o tanto que é terrível. Mas enfim, vamos para esse testemunho, né, dessa moça que eu já tinha conversado com ela ano passado, né? E ela falou assim: Cris, eu vou contar o meu testemunho naquele quadro lá do teu canal. E eu falei, amém. Ela falou, mas eu vou contar meu testemunho completo. Vou contar meu testemunho de libertação, de casamento e tudo. E na época ela nem imaginava, né, que hoje ela iria estar como ela está. Então, eu falo muito, mas vamos lá. Oi, Cris, tudo bom? Vim contar meu testemunho de vida e de casamento, ou seja, aqui a gente vai ter 2 testemunhos em um só, né? Então, minha infância foi tranquila, até demais. Fui criada dentro de casa, minha mãe e meu pai não deixavam eu sair muito para brincar. E quando eu ia, eles iam também. Ao contrário dos meus 2 irmãos, que são mais novos que eu. Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, os meus pais vieram a se separar. Era um relacionamento muito conturbado e cheio de traição da parte do meu pai. E eu já entendia muitas coisas, percebia que a minha família estava acabando. Sofri muito com a separação deles até hoje. Gente, isso aqui é muito sério, porque só quem já teve os pais separados sabe a dor que é, a dificuldade que é. A gente entende que quando os pais se separam, o pai sofre, a mãe sofre, mas o sofrimento dele ali, o sentimento, alguma coisa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou. Mas os filhos sempre é que vão sofrer mais, porque filho vai ser sempre filho, né? A mãe pode seguir a vida, o pai pode seguir, né? Dependendo de como que for o divórcio, como que eles estão, se estão com a vida em Deus ou não e tal. E os filhos não, vão sempre ficar naquela divisão, né? Então essa questão de divórcio eu sei falar, né? Porque eu já passei por isso. E isso dói muito, dói demais da conta, isso aqui. Continuando. E foi nessa mesma época, no meio dessa situação toda, que eu conheci a pornografia. Meu primeiro contato com a pornografia foi com uma capa de DVD que eu encontrei debaixo da cama da minha mãe. E eu fiquei parada, vendo e tentando entender o que estava acontecendo. Gente, ela tinha 7 anos quando ela teve o primeiro contato com a pornografia. Os dias foram se passando e eu tornei a ver aquela capa de DVD. E aquilo foi alimentando a minha mente de uma forma terrível, a ponto de querer praticar o ato com o meu vizinho. Mas acabei desistindo. Gente, olha a situação. Ela com 7 anos de idade,
foi alimentando aquilo que ela viu. O primeiro momento ela teve o choque, mas depois ela começou a entender. E aí ela foi tendo contato com aquela capa de DVD, né? Foi vendo coisa de pornografia, foi alimentando aquele desejo, né, dentro dela, que ela desejou praticar o ato sexual com o vizinho, ela ainda criança. Para vocês terem ideia que essa questão da pornografia, da masturbação é algo muito sério, que não está acontecendo só dentro da igreja, mas também fora, né? Fora, assim, muito mais. Que às vezes, eu não sou mãe ainda, mas que às vezes os pais acham que não, aqui na minha casa não está acontecendo, mas não fiscaliza o celular do filho, não fiscaliza o computador, não fiscaliza o tablet, não sabe o que a criança está assistindo, não sabe o que a criança está conversando no Instagram, né? Criança, adolescente que tem contato aí com o Instagram, com o Facebook, e os pais, tipo assim, não estão nem aí. E a pessoa tá ali se afundando dia após dia, noite após noite, na pornografia e na masturbação. E isso é algo muito sério. Então você que tá casada, você que ainda vai casar, você que já é pai, você que já é mãe, que tá me assistindo nesse momento, eu faço um pedido especial. Começa a ter cuidado com os seus filhos. Você que ainda vai ter, já começa a colocar na sua mente para você ter esse gatilho aí, essa antena todo o tempo ligada, para você ter esse cuidado. Você pai, você mãe. Se você nunca se importou para isso e acha que tá tudo bem só porque seu filho tá indo pra igreja. Não, meu filho tá indo pra igreja, meu filho é crente, envolvido e tal. Mas fiscaliza aquilo que ele tá conversando, com quem que ele tá conversando, o que ele tá vendo. Gente, porque isso é um assunto assim tão grave que através disso eu já vi acontecer vários sequestros, vários homicídios de adolescente que conversa com não sei quem na internet. Vocês já viram também, não precisa nem eu falar aqui. Então, esse assunto é um assunto muito sério que eu acho que é pouco falado, né? Continuando, ela diz, né, que desejou ter o ato com o vizinho dela, mas acabou desistindo. Depois de um tempo, eu e minha mãe mudamos de casa e meus irmãos foram morar com a minha avó, porque minha mãe trabalhava naquela época para conseguir comprar uma casa. E eu ficava com minha tia boa parte do tempo. Mas sempre gostei de ficar em casa e eu sempre fui curiosa. Então, eu procurava pela casa, DVD, livro e revista. Ou seja, aqui ela procurava tudo que ela pudesse achar, tipo assim, ela estava aqui naquela busca de descobrir mais e mais e mais sobre a pornografia. Porque é isso que o pecado faz, né? A gente começa a ter um desejo por algo e a gente descobre algo e parece que não tá nada legal. Não, já saciei aqui, não vou buscar mais. É uma sede incansável. O pecado, quanto mais você vai se afundando, mais vai afundando. É tipo aquela passagem que fala, um abismo, né? Vai chamando outro abismo até você tá lá no fundo do poço. E ela diz aqui, até que eu achei um livro e um DVD. E como eu estava sozinha em casa, eu coloquei para assistir. E isso era constante na minha vida. Ninguém sabia e eu não tinha coragem de falar para ninguém. Realmente isso aqui é muito sério e eu sei o que é isso aqui. Tipo assim, ninguém sabia e eu não tinha coragem de falar para ninguém. Porque é isso que o pecado faz. Quando você tá na masturbação, na pornografia, quando você tá no adultério, quando você tá se prostituindo, que você sabe que aquilo dali é errado, quanto mais você vai praticando, mais você vai tendo aquela comoção e aquela vergonha. Por quê? Porque o inimigo coloca na sua mente que ninguém vai te entender, que todo mundo vai te julgar, que é só você que faz aquilo dali, entendeu? Então você não consegue se abrir com outras pessoas por medo, por vergonha de julgamento, por vergonha que alguém não vai te entender. Então isso aqui é muito sério e é real. E ela continua. Nunca gostei de falar meus problemas pra ninguém, nunca fui de confiar nas pessoas, poucas pessoas eu confiava. Quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapaz, o nome dele eu mudei o nome dele aqui porque ela pediu pra eu mudar. O nome dele é João, na época ele tinha 16 anos, ele era metido com droga, fumava, vendia e também era envolvido com roubos. E eu conheci no colégio, a gente estudava na mesma sala e nós dois começamos uma amizade. E ele me apresentou vários sites pornográficos e minha mente ficou mais suja ainda. Gente, o inimigo, ele é assim. Ele é sujo. Quanto mais você vai se aprofundando no pecado, mais ele tem prazer em te apresentar mais coisas daquela mesma linha de pecado ali, de vício que você tá, que é pra você não conseguir sair, né?
Em 2016, eu e esse rapaz, né, esse mesmo rapaz, começamos a namorar. Foi um namoro que durou 2 anos e foi muito conturbado, cheio de ciúme, briga e traição. Mas também não é pra menos, né? Porque ele mexia com droga, vendia com roubo, então não era pra menos, né? E por causa desse namoro, o meu relacionamento com minha família não existia mais. E eu dei muito desgosto pra minha família, pra vocês verem, né? O inimigo tava jogando ela cada vez mais pro poço. Né? Porque quando você perde a comunhão com sua família, ali parece que já é o fim da linha, né? E ela dá continuidade. Ele foi meu primeiro namorado. Gente, só quem já teve primeiro namorado vai entender o que essa moça passou. Não julguem, cuidado com os comentários. Eu fugia de casa de madrugada para ver ele, fugia do colégio junto com ele, e eu ia pra festa com ele. E nessa mesma época, eu comecei a fumar e a beber. Tipo assim, né? O inimigo aqui, eu pensando o inimigo, não, ela ainda não tá bom, eu ainda quero ver ela mais na lama, mais lá embaixo. Agora ela vai se envolver com alguém já do meio da sujeira e depois eu vou botar ela vai fumar, vai beber, vai fazer tudo, gente, porque quando chega aqui, parece que, tipo assim, meu Deus, o que é que falta fazer, né? Eu imagino que ela passou, mas vocês vão acompanhar comigo aqui porque a história só tá começando, gente. Esse testemunho é muito forte. Eu estava cega e não percebi o quanto eu era imatura, ingrata e desobediente à minha mãe. E era muitos vai e volta, né? Chegou um tempo que eu enjoei da cara dele, que eu não suportava mais olhar pra ele. Eu acredito que aqui já era o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Porque assim, quando você vai para um culto, que você não é crente, que você vai para um culto, que você aceita Jesus, geralmente a palavra vem e fala com você ali na hora, e o Espírito Santo que trabalha na sua vida, que lhe convence do seu pecado, da sua vida de pecado, e você vai lá na frente e aceita Jesus. Agora tem pessoas não. Tem pessoas que Deus tem um cuidado tão grande que antes mesmo dela ir lá na frente, confessar que Cristo é o Salvador e tal, o Espírito Santo já vem, trabalhando na vida dela. Aí vocês me perguntam, Cris, mas por que algumas pessoas não têm esse cuidado e tudo mais? Todo mundo tem um cuidado especial de Deus. Mesmo que você tá aí no mundão, mas Deus cuida. Mas é a graça. Vamos questionar? Não vamos. Comigo foi assim. O Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida 2 meses ou foi 3 meses antes de eu confessar a Cristo, de eu voltar, de eu me reconciliar. Acho que eu já contei isso pra vocês. Tava numa festa, um buraco se abria e muito jogo de luz, tudo escuro, muita aquelas fumaças de festa. E um buraco se abria na minha frente, né? Só eu conseguia ver. E aí vinha aquela coisa que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Na hora eu não entendia que era ele, mas eu sabia que era Deus falando comigo ali. E aí vinha aquele buraco, abria, eu vi um monte de pessoa caindo dentro. E vinha aquela coisa, falava assim, seu arrebatamento, porque eu sabia, eu fui criado no Evangelho. E vinha aquela coisa, falava assim, se o arrebatamento fosse agora, você subia ou você ficava? Gente, sai gritando dali. Então, veio aquele choque, né? E eu namorava com o rapaz, foi passando por dia, eu não conseguia nem pegar na mão do rapaz. Quando ele pegava na minha mão, eu já, meio que soltava com nojo. Então, hoje eu entendo que ali já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Passou 2 meses, fui para um culto e reconciliei. E eu vejo que aqui já poderia ser o Espírito Santo trabalhando na vida dessa moça, né? Para ela enjoar a cara desse rapaz. Ou seja, o cuidado de Deus é muito grande. E ela dá continuidade. No final de 2017, descobri que eu estava com um cisto. Tipo assim, se você já acha que ela viciada na pornografia, no sexo, fumava, bebia e já cortado o vínculo com a família, tudo isso não tava... não, já basta. Beleza, aqui, No final de 2017, descobri que eu estava com um cisto muito grande no meu ovário direito. Ou seja, se vocês acham que tudo que ela tava passando tava bom, aí já vem esse cisto aqui. E ela era novinha. Olha o tanto de coisa que essa menina já tinha passado. Não tinha tratamento para destruir o cisto. Tentei com anticoncepcional. Com menos de 3 meses não fez efeito. Comecei a sentir dores muito fortes e fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, duvidaram que fosse um cisto, pois eu passei muito mal. Eu cheguei a desmaiar de dor. Com muita luta, consegui fazer uma cirurgia. Eu voltei para casa, mas as coisas não pareciam mudar. Era triste o clima em minha casa, dela com a família. Esse namoro terminou em 2018.
eu já não consegui olhar na cara dele, dei um fim nessa história e segui minha vida. Não muito tempo depois, comecei a namorar outra pessoa. Aí, quando eu tava lendo o testemunho dela, eu falei, não, agora aqui finalizou, já vai pra parte da convenção dela e pra parte boa. Mas aí, quando eu penso que o negócio vai dar uma melhorada, piora. Não muito tempo depois, comecei a namorar outra pessoa. O nome dele ela pediu pra mim mudar o nome da pessoa e eu mudei, coloquei o nome que eu quis. O nome dele é Ronaldo. Esse, minha mãe e meu pai gostavam. Todos gostavam, mas eu sofria calada. Ele me ajudava muito, mas me matava por dentro. Já assim vocês vão entender essa frase aqui, mas me matava por dentro. Gente, é o que eu falo. Quando eu tava no mundo desviado, eu namorava com um rapaz, que eu não vou falar o nome dele aqui. Eu namorava com um rapaz que a minha família amava ele de paixão. E eu falava, não, pô, vou casar com esse, porque eu sempre tinha aquela coisa, né, que se os pais abençoassem, já era. Independente que fosse, se os pais abençoassem, já era. É tanto que quando eu voltei pra igreja, que eu fiz uma campanha, porque eu queria terminar o namoro com esse rapaz, porque ele não quis vir pra igreja comigo, e eu tava no primeiro amor ali, que eu não queria contato com ninguém que não fosse temente a Deus. Ele era uma pessoa muito boa, muito boa, muito boa, que a minha mãe, que é crente de matar, minha mãe diz assim, Cristina, não termina com o bichinho agora não, dá mais um tempo pra ele e tal. Eu falei, eu não vou dar tempo pra ninguém não, já dei 3 meses que se decida. Então assim, pra vocês terem ideia, o tanto que esse menino era gente boa, minha família inteira gostava dele, não tinha quem não gostasse desse menino. E realmente, ele é uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa boa, é uma pessoa boa que nunca morreu. Ele era uma pessoa muito boa, ele nunca me maltratou. Era uma educação assim, sabe? Então assim, pra vocês terem ideia, eu sempre falo que tem que ter a bênção do pai, né? A bênção do pai é muito importante, demais, faz toda a diferença no casamento. Mas também você tem que orar para saber a de Deus, porque a resposta de Deus é mais importante do que a do seu pai e da sua mãe. Não é porque o seu pai e a sua mãe tá abençoando que você vai descansar e vai pensar, não, meu pai e minha mãe tá orando, ou meu pai e minha mãe já abençoou, então eu vou descansar e vamos só casar. Não é assim não. Porque se aquele rapaz tivesse vindo pra igreja naquela época comigo, eu acredito que hoje eu poderia estar casada com ele, porque a minha família gostava muito dele. Então aqui, os pais dela gostavam muito desse rapaz e ele maltratava ela demais, já que vocês vão saber o que é que ele fazia com ela. Então, cuidado com esse negócio de que meu pai e minha mãe abençoou, não vou nem orar. Não, tem que orar sim. Não é porque a pessoa é boa demais que ela é pra você. Não, tem gente que é bom demais, perfeito, mas é pra outra pessoa, acabou. Né? E ela fala aqui, mas ele me matava por dentro. O relacionamento era muito abusivo. Ele era muito abusivo. Me batia, gente, ele batia nela. O outro lá que roubava, envolvido com droga, que deu pornografia pra ela, era errado, mas não batia. E esse aqui, a família gostava, mas batia nela nas escondidas. Meu pai, ele me batia, me tratava mal, me xingava e eu não tinha valor de nada pra ele. Eu era muito dependente, eu não tinha ninguém. Eu ainda não conhecia a Jesus, mas ele já me conhecia. Gente, quando ela falou essa frase aqui, me rasgou, me rasgou. Quando você entende que independente de como você está no pecado, na pornografia, na masturbação, no vício da droga, da cachaça, prostituindo, quando você entende que há um Deus que está velando por você, que mesmo assim não deixou de olhar para você, que você arranca força de onde não tem, para estar fiel, firme na presença dele, gente, não vou nem entrar nesse assunto, porque senão eu vou falar muita coisa e a gente vai longe nisso aqui. Mas isso aqui me rasgou por dentro. Me rasgou. Eu já sofria com ansiedade, mas com o passar dos dias, minha ansiedade foi a 1000. Eu sentia medo dele e me tremia toda, só de ouvir falar ele gritando comigo. Eu me sentia em um labirinto, perdida e sozinha. Sozinha mesmo, porque ela aqui não tinha amigo. A família acreditava que ele era bonzinho e ele por trás matando ela. Gente, isso aqui é um demônio. Olha, eu vou falar pra vocês. Cristina, se fosse tu no lugar dessa moça, eu não sei se eu dava conta, mas se fosse pra mim escolher namorar com o outro lá que era envolvido em roubo, com droga, e com esse aqui eu preferi o outro. Gente, porque pessoa abusiva, só quem já passou pela mão de gente, de homem sedutor, abusivo, que ele te manipula pra você fazer tudo aquilo que ele quer, que você sabe o tanto que isso aqui é horrível.
tanto que é horrível passar por mão de homem assim. Então eu preferi o outro, né? Se fosse eu, né? Mas cada um tem o seu fardo. E ela continua: eu sofria só. Ninguém sabia do que eu passava. Eu estava farta de relacionamento fracassado e de gente abusiva. Eu queria dar um basta em tudo, mas eu estava afogada. Gente, isso aqui é muito forte. Eu estava afogada em uma lama muito suja. O pecado me deixou assim, suja. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. O pecado, ele faz você ir descendo cada vez mais, se sujando cada vez mais, até você não ter mais sentido para viver. E ela dá continuidade. Mesmo assim, afogada na lama, eu vi uma luz. E essa luz também eu vi quando eu tava. Eu vi uma luz, eu vi vida. Eu via a Jesus. Ela não foi criada no lar evangélico, né? Ela não tinha pais, assim, que mandasse ela ir para a igreja, que criasse ela no caminho do Senhor. Mas no meio disso tudo, ela via uma saída. Ela via, que nem aquela frase, uma luz no fim do túnel. Eu e esse rapaz íamos para a igreja. Ele queria se livrar dos problemas dele, ia virar sozinho para lá. E eu queria sair da lama, né, da sujeira que ela tava. Então tava certo, né? Um querendo se libertar da sem vergonhice e ela querendo se libertar do pecado. Mas todos os cultos para mim era a mesma coisa. Eu via os irmãos sentindo a presença de Deus, eu não sentia nada. Realmente a gente, quando tá no pecado, é muito difícil a gente sentir aquilo que quem não está sendo. Geralmente, quando a gente tá no pecado, vai na igreja, um pregador fala com a gente, sabe, sente-se comovido e tudo mais. Mas ela disse que todos os cultos que ela ia, via o povo sentindo a presença de Deus, ela não sentia. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, né? Que separa o homem de Deus é o pecado. Então um dia eu falei, eu quero aceitar Jesus. Eu quero servir a Jesus. E quando eu levantei a minha mão, me rendendo e entregando a minha vida para Jesus, eu senti fardos, culpa, tristeza caindo das minhas costas. Gente, é como se o Espírito Santo abraça e tira todo o fardo, toda a sujeira, lava, joga tudo aqui dali no mar de esquecimento. Gente, pro ser humano que ainda tá no pecado, que ainda tá no vício, que não viveu isso aqui, se você que tá assistindo esse vídeo, você tem um vício, você quer se libertar de algo e não consegue, busque, rasga o seu coração diante do Senhor. Davi foi um dos homens que mais pecou na Bíblia. Olha que não foi o que mais pecou, né? Olha o que ele fez. Mas a Bíblia diz que foi o único. A Bíblia fala que foi o único homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no Salmo 51 ele se rasga na presença de Deus. Rasga o coração e fala: retire tudo, retire reino, retire riqueza, retire tudo. Só não retire a tua presença do meu pobre coração. Então Deus, ele gosta de pessoas sinceras, Deus, ele já sabe até que o pecado que você vai cometer amanhã. Você acha que ele não sabe o pecado que você está cometendo ontem, antes de ontem, que você cometeu hoje? Claro que ele sabe. Mas ele quer ouvir da sua boca: Senhor, eu tô pecando mesmo, tô me prostituindo mesmo, tô usando droga, tô namorando com o marido de fulana, tô pegando namorado de ciclana, tô na pornografia, tô na masturbação, mas eu quero ser liberta, Senhor, me liberta. Gente, quando você chega nesse ponto aqui de rasgar o coração, de falar para Deus tudo que você tá fazendo, ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer a sua sinceridade. Ou você não acha que quando ele tava lá naquele tanque com a mulher samaritana, que ele fala assim: chama lá teu marido. Você acha que ele não sabia que ela já tinha tido 5 maridos e que nenhum era dela? Claro que ele sabia. Ele pergunta para ver a sinceridade daquela mulher. E ela fala: disserte bem. Ele pergunta e ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E ele falou: disserte bem, porque tu já teve 5, mas nenhum era teu. Ele sabe do seu pecado, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer sinceridade. Pode ser que esse seja a chave que está faltando para Deus te libertar desse pecado. Sinceridade e parar de tratar as coisas como se ele não estivesse vendo que você está pecando. Não, ele está vendo. Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. Não, fala: Senhor, estou pecando, estou prostituindo, estou roubando. Tô namorando com uma mulher, tô namorando com um homem. Senhor, tô com esse desejo de trair meu marido, tô com esse desejo de trair minha esposa. Tô fazendo isso mesmo, tô roubando. Tô na pornografia, tô na masturbação. Tô estrupando alguém, já estrupei. Gente,
Pelo amor de Deus. Deus só quer um coração sincero e quebrantado na presença dele. Cris, tu não julga, não. Quem tá estrupando, quem tá roubando, quem sou eu pra julgar? Quem não tem pecadinho, pecadão, não. Não existe. O mesmo Deus que pode libertar um macumbeiro, uma pessoa que já estrupou, um assassino, pode libertar você que tá na pornografia. Gente, eu não tenho essa de julgar, não. Eu não tenho essa de julgar. Eu sempre sou dessa. A pessoa que peca, a pessoa que faz o mal, ela vai colher as consequências e tem que colher mesmo. Ela colhe. E ela vai colher aqui, né? Quando morrer, não. Quando morrer é só um brinde, o inferno, se não se converter. Mas, gente, por que a gente não olha por esse lado de pedir, Senhor, dá uma oportunidade para aquela pessoa ter um encontro contigo? Ela vai pagar por tudo que ela fez. Estrupou, matou, roubou. Mas por que não desejar que aquela pessoa encontre a Cristo como você encontrou e como eu encontrei? Porque Jesus morreu por nós todos. Ele não morreu por um e por outro, não. Foi por todos nós, né? Dando continuidade, que eu falo demais. Pela primeira vez em minha vida eu me senti viva. Claro, minha filha, você mergulhou ali na fonte, né? Eu me senti tão feliz. Eu creio que só quem sentiu essa alegria e quem aceitou Jesus sabe que é uma alegria sem explicação. Essa alegria aqui que ela sentiu, essa alegria que eu senti quando eu voltei para Cristo, quando eu fui liberta, só quem já aceitou Jesus é que sabe isso aqui. Quem nunca aceitou não sabe. Então, se você não sabe que a alegria é essa, que essa moça está falando e que eu estou falando, eu te convido a se deixar, a abrir um espaço e dizer, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Se você está passando por algum pecado, por algum vício e quer ser liberta, já está lutando há muito tempo, me manda uma mensagem aqui, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, vou deixar meu Instagram aqui na tela, me manda uma mensagem, eu quero ajudar você, eu quero te ouvir. Gente, eu passei por tanta coisa que vocês não imaginam, mas eu nunca contei aqui e eu não sei quando vou contar, porque eu não me sinto bem em falar disso. Mas eu passei por tanta coisa, eu digo que eu fui fundo igual essa moça, mas de outras formas. E hoje eu sei o quão difícil é você querer se libertar e não ter ninguém ali para te ajudar, não se sentir bem para se abrir com alguma pessoa. Então assim, vai lá, me manda uma mensagem, eu vou te ouvir, vamos conversar e vamos partir para cima, para a libertação, né? E ela dá continuidade. Passou 2018 e entrou 2019. Eu pensava que aceitar a Jesus era a coisa mais fácil do mundo. Mas eu não sabia do processo. Realmente o processo não é fácil. Eu não sabia que o meu vaso estava na olaria. Nossa, que é forte. Quando foi em setembro, eu entrei para um grupo de jovens da igreja. Foi uma bênção. Eu participava de tudo que tinha. Tava no primeiro amor. Isso que é muito bom. E o meu tal namorado, né, que é esse aqui, o cretino, tinha ido embora para outra cidade. Glória a Deus. Mas continuamos namorando à distância. Mas não vai durar muito, não. Mas eu não me importava mais com ele. Mas sim com a obra. Claro, né? Ou seja, gente, aqui a gente já pensa, né? Não, terminaram. Tudo bem, tal. Caminhou pro casamento dela e tudo mais. Presta atenção. Em junho do mesmo ano, outro cisto apareceu. Só que pequeno, em meu ovário esquerdo. Já que o direito teve que retirar, pois estava muito doente por conta do cisto. Gente, ela já tinha perdido um ovário. E no outro ovário que tinha lá, no único lado, aparece outro cisto. Ai, Jesus. E eu lutei com o anticoncepcional e não dava certo. Não diminuía. Então resolvi usar a minha fé. Agora ela já tinha Cristo, né? Agora ela já conhecia Jesus. Então ela já sabia que a fé ali era a única coisa que restava para ela. Fiz um propósito com Deus, pedi que Ele me curasse desse cisto porque eu não queria perder o outro ovário. E orei e entreguei a Deus. Só quem é mulher sabe, né? A importância do ovário, né? Pra gente. E Jesus me curou. Foi pela fé. Glória a Deus. Jesus tirou o cisto e agora estou saudável. Aleluia, né? Glória a Deus. Me batizei em outubro de 2019. E nós já estamos em 2019 aqui. Presta atenção. Momento inesquecível em minha vida. Só quem já foi batizado nas águas sabe, né? Foi um momento muito inesquecível. Eu lembro do meu batismo, só não lembro da data.
Em janeiro de 2020, gente, já estamos em 2020, ano passado, presta atenção. Em janeiro de 2020, depois de muito tempo, vi outra vez o Ronaldo, né? Ô, Ronaldo. Foi o mês mais horrível que já existiu, eu imagino. E dei brecha e acabei caindo em pecado. Isso aqui é tenso, né? Vacilou, caiu. Mas ela disse que se arrependeu do pecado dela, pegou a disciplina, né? Confessou, pegou a disciplina. A disciplina não me afastou, mas eu persisti. Gente, disciplina, quem cai que vai falar, pastor, eu pequei e tal, fiz isso e aquilo, que se afasta, tipo assim, tem pessoas que usam isso aqui para se afastar daí, a igreja me disciplinou, o pastor e tal, fez isso. Não, isso aqui não é motivo para se afastar, mas sim para você persistir e voltar mais vigilante ainda. Aí ela fala, a disciplina não me esfriou, mas eu persisti. Jesus me perdoou e me deu força para lutar. Em fevereiro de 2020, esse mês de fevereiro para mim é muito importante. Em fevereiro teve um retiro de jovem, recebi um renovo de Deus. Eu estava firme outra vez, glória a Deus, na presença de Deus. O namoro terminou, glória a Deus. Ele me abandonou, faltando um mês pro noivado. Livramento. Deus já tava cuidando dessa menina quando ela tava lá com o primeiro Zé Droguinha, né? Deus já tava trabalhando com essa menina, já tava cuidando dela. Eu creio que desde o ventre essa menina é escolhida, porque o tanto de coisa que ela passou, sem conhecer a Cristo, né? E ela diz que esse último aqui, o namoro terminou e ele me abandonou, faltando um mês pro noivado. Glória a Deus que ele foi embora, né? Deus deve ter dado uma sacudida nele. Sim, nós íamos casar. Naquele tempo eu não entendia. Hoje eu entendo porque tive que passar por tudo isso. Que passei, com certeza você entende. Porque hoje você entende que tudo que você passou foi o seu testemunho sendo gerado para através deles, para através do seu testemunho, outras pessoas ser alcançadas e você ser usada por Deus. Porque eu creio que você vai ser usada muito através do seu testemunho. Quando chegar uma pessoa falando que está na pornografia, na masturbação, qualquer pecado você vai entender, porque você já passou pela escola, né? O namoro acabou, eu segui minha vida fazendo a obra de Deus. Aqui encerra o testemunho dela de vida, né? Acabou o namoro com o rapaz que batia nela, né? E ela seguiu a vida dela fazendo a obra que é o que ela mais ama, né? Agora a gente vai para o segundo testemunho. Eu gostei muito da conexão que ela mandou esse testemunho. Ela explicou tudo, mandou de vida, tudo que ela passou, a conversão, libertação e agora o do casamento. Glória a Deus, né? Agora vamos para o testemunho dela de casamento. Ela diz assim, agora irei contar como que eu conheci o meu esposo. Essa parte aqui é a parte que a gente mais ama. Eu conheci meu esposo no retiro de jovem de 2020, gente, ano passado. Vocês vão ficar assustados que dia que essa menina casou, porque foi esses dias. Eu ouvi falar muito dele. Sempre ouvia meus pastores falar muito bem. Jovem abençoado, os pastores dela falavam pra ela, né? Que ele era um jovem abençoado, amava fazer a obra, sempre estava disponível para tudo, ama a Bíblia, prega a palavra de Deus e está doido para casar. Isso é o que qualquer moça que está solteira quer ouvir, né? Isso e outras coisas mais eu ouvia falar dele, mas quando eu conheci, eu estava namorando. Ela ainda estava de rolo ainda, com outro que tinha ido embora lá para os Cafundó. E eu respeitei, até porque eu conheci e eu não senti nada. O retiro acabou, voltei pra cá. Gente, retiro, eu tenho uns testemunhos de retiro, assim, de Deus falar. E retiro acontece muitas coisas. Ou um testemunho de casamento, ou um testemunho de livramento, ou um testemunho que Deus libertou. Retiro, né? Vigília, retiro, eu amo demais. E ela continua. O retiro acabou, eu voltei pra casa, fiquei solteira. Glória a Deus, agora foi oficial! Fiquei solteira, mas nem pensei nele, no menino lá do retiro. Pra mim não fazia meu tipo, mas também do jeito que ela já tava, do tanto de relacionamento que essa menina já tinha passado conturbado, eu nem julgo dela não ter se portado com o menino do retiro. E um dia minha pastora falou dele pra mim. Olha, vai lá, conversa com ele, porque vai que sai um casamento, gente, por mais pastoras assim. Porque, tipo assim, tem as meninas que ficam, não, Cristo, eu quero se vier.
Só vou namorar se vier, gente, para com isso. Exemplo na Bíblia a gente tem. Ruth. Obedece à sogra e vai se deitar nos pés de Boaz. Uma que não quer nada. Berão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não podem ser oferecida. Não pode ser oferecida. Vocês têm que ser perfilzinho prendada. Entendeu? Elegante, culta, educada. Mas também, minha amiga, se esse negócio de ficar aqui... Não. Tenho vários testemunhos, já falei, de pessoas que eu conheço que a atitude partiu da mulher. Então, se você buscar a Deus, ficar ali na brecha, entendeu? Ser uma mulher, uma moça temente a Deus, você vai saber como falar com o rapaz. Se tiver essa dificuldade dele vir até você, entendeu? Então, eu sou dessa de, tipo, partiu. Por mais que eu não parti, né? Não, eu parti, né? Porque foi eu que chamei o Rafa no WhatsApp, mas eu chamei pra dar o troco. Ó o troco aqui hoje. Eu sempre quis casar, ela disse. E ele também, mas eu não queria de forma nenhuma me envolver com ele. Mas fiquei curiosa em saber quem era ele. Até então ela só ouviu falar dele, né? Eu não me lembrava direito dele, né? Ela não lembrava direito dele. Quando eu procurei nas redes sociais, ele estava namorando, mas esse laço aqui ia ser desfeito já já. Aí eu pensei, graças a Deus, não é de Deus. Tá bom, bichinha. Tá, já que nós vai ver esse negócio. E o tempo passou e não sabia mais nada sobre ele. Eu tinha assistido muitas vezes o seu testemunho, Cris. E quando você disse para sua amiga que queria pelo menos noivar naquele ano, eu peguei essa mesma frase e falei essa frase para Deus. Gente, então vocês já vão pegando aí. Ó, essa frase é profética. Senhor, eu queria pelo menos noivar esse ano. E em novembro eu tive muita luta contra a fraqueza espiritual. Eu orava pelo meu marido, por todas as áreas da vida dele, mesmo eu não sabendo quem seria. Gente, isso aqui é muito profético. Você já orar pela pessoa que Deus tem pra vocês, que é muito profético, é muito benção isso aqui. E em novembro sempre tinha confraternização em uma cidade que meus pastores iam. Era de varões, senhora e jovem a confraternização. Em uma semana antes da confraternização de jovem, eu fui para a de senhora, junto com meu pastor e minha mãe. E na outra semana era a de jovem, na sexta-feira. E na segunda-feira eu fui junto com uma amiga na casa da minha pastora, conversar sobre vários assuntos. E dentro desses assuntos eu disse que queria ir, né, porque era para a de jovem. Aí ela falou que eu não ia, porque eu já tinha ido da semana passada e tinha outros jovens que poderiam querer ir. Não me importei muito, fiquei de boa. Nessa época eu gostava de um irmão da minha igreja, tinha pouco tempo, mas eu queria orar com ele e tal. Mas não dava certo de jeito nenhum, é porque não era. E eu ficava muito triste. Então passou os dias e a sexta-feira tinha chegado e eu não tinha lembrado da confraternização de jovens que iria ter. A minha pastora tentou pôr 2 jovens no meu lugar, mas uma moça estava muito gripada e o outro jovem tinha uma aula online. Gente, tudo já Deus trabalhando. Daí ela me convidou para eu ir junto com eles. E eu topei, né? Na hora. Cheguei na casa da minha pastora, tomei um banho de água fria dela. Ela tinha me dito que se eu quisesse mesmo, rapaz, eu tinha que ir para oração. Joelho. Se eu quisesse. E eu não quis. Mesmo triste, para mim foi a gota d'água. Não orei, mas me decepcionei bastante. Fui para a confraternização de jovens com o coração triste, mas fui. E chegando lá eu não sabia que Deus tinha preparado. Tinha preparado todo um banquete para ela. Quando eu cheguei em frente à igreja, minha amiga viu o pastor dele e eu comecei a estranhar, porque era muito difícil ver ele. E quando via, ele estava junto. E não demorou eu vi ele. Naquela noite eu senti algo diferente. Era algo que eu nunca tinha sentido, mas não dei moral para ele, até porque eu pensava que na época ele estava namorando, porque ela tinha visto, né, nas redes sociais. Quando estava quase começando o culto, minha amiga falou para mim que ele estava muito sorridente. Já era o Espírito Santo visitando o vaso. E sorrindo pro meu rumo. Gente, por mais amigas assim. Eu virava para ela e dizia: tu tá é doida, esse menino tá namorando, e se eu ficar de graça pro rumo dele, ele briga comigo.
Oh, meu Deus, todo inocente, não sabia o que é que tinha guardado pra ela. O culto passou e eu triste por dentro e Deus usando minha pastora pra dizer pra mim que ainda tinha esperança pra mim. Por mais pastoras assim. O culto acabou, fomos jantar e eu observei de canto de olho ele me olhando. Gente, vou te falar, viu? Quem passou por isso aqui é um frio na barriga, é umas coisas. E ele olhando pra ela, né, de canto de olho, tipo assim, vou ficar daqui só naquele troca de olhar. E eu ficava cheia de vergonha, sei que a mão dela tava suando aqui nessa hora, porque soa, e tirava a cara. Eu comecei a olhar para ele diferente, com outros olhos. Não tô te falando que o Espírito Santo tava visitando o vaso? Quando tudo acabou, nós fomos nos despedir. Ele olhava no fundo dos meus olhos. Gente, quando o cabo olha no fundo do olho da nega, o cabo é seguro. Uma presença tão linda tomou aquele lugar. As pessoas conversavam, sorriam, brincavam, uma leveza. E ele não tirava os olhos de mim. Aquela noite pra mim foi especial. Voltei pra casa pensando muito nele. Imagina aqui o que essa menina passou pra agora o que ela tava vivendo. E no dia seguinte eu estava tão triste, chateada com tantas coisas e me questionava do porquê eu fiz tantas coisas erradas, até onde eu iria parar de sofrer. Minha filha, que o sofrimento aqui já tinha cessado, tudo que você tinha passado lá, você não ia passar mais não. Quando que eu iria parar de sofrer por relacionamento? Passei o dia inteiro pensativa e triste. Eu tinha até me esquecido do rapaz da confraternização. Então, no domingo, meus pastores tinham ido em minha casa almoçar. Conversa vai, conversa vem. Minha pastora tocou no nome do Vinícius, que é o esposo dela. E me perguntou o porquê eu não orava por ele. Eu respondi seriamente que eu não queria nada com ele, até porque ele estava namorando. Ela achava que ele estava, né? E também porque eu não queria quebrar minha cara com mais relacionamento, não julgo ela. E ela insistia, pedindo para eu tentar com ele, porque sentia de Deus que era ele com quem eu iria casar. E eu falei para ela, pastora, se for de Deus, ele primeiro vai terminar esse namoro, vai organizar a vida dele, porque a minha já está organizada. Fia, essa atitude dela aqui foi sábia, sabe? Tipo assim, foi a mesma atitude, parecida assim com a atitude de tsunamita, mulher equilibrada, de posição, que sabe o que quer. Aí ela diz, pastora, se for de Deus, primeiro ele vai terminar esse namoro, segundo, ele vai organizar a vida dele, porque a minha já está organizada, eu estou solteira, não estou enrolada com ninguém e eu quero coisa séria. Gente, uma das atitudes que Deus mais se alegra é quando a gente tem essas atitudes de eu sei o que eu quero, eu não quero qualquer coisa, eu não quero coisa bagunçada, eu quero isso e aquilo. Detalhe para Deus o seu sonho, se posicione. Deus, eu quero coisa séria, quero namoro sério, não quero mais me envolver com moleque, não quero mais me envolver com menina sem prestígio, né? Então eu quero coisa séria. Então Deus se agrada muito quando a gente se posiciona, e fala, a partir de hoje eu não quero mais coisa bagunçada. Passou segunda-feira e eu comecei a lembrar da confraternização do Vinícius. Passei um bom tempo pensando, mas deixei passar. Na terça de manhã eu fui procurar o Vinícius no Facebook. O que seria de nós se não fosse Facebook, Instagram, né? Ver se ele ainda estava solteiro. E eu tomei um susto quando vi que ele estava solteiro. Mas eu ainda fiquei com o pé atrás, tipo assim. Pensei muitas coisas. E uma dessas coisas, se foi recente que ele tinha terminado, o que ele poderia estar tentando reatar. Enfim, procurei ele no Instagram e tudo indicava que ele estava solteiro. Comecei a seguir ele e ele me seguiu de volta. Logo começamos a conversar e se identificar muito. No dia 6 de dezembro de 2020, gente, na minha igreja era ceia geral, então ele foi para minha cidade, porque eles moravam em cidade diferente, né? Foi para minha cidade participar também, e isso era o dia todo, então conversamos o dia todo. Quando foi à noite depois do culto, nós conversamos e ele me chamou para orar junto com ele. E também decidimos limite, eles colocaram limite. Gente, quando dois jovens decidem o que quer, relacionamento sério, eu não quero namorar, eu quero orar pra saber se dá vontade de Deus nós casar, gente.
Tem coisa mais linda não. Deus rasga, Deus responde. E 19 e 20 de dezembro teve um retiro de jovem. E nós nos aproximamos mais. Conversamos sobre o nosso relacionamento com os nossos pastores e eles apoiaram e ficaram felizes. E teve um momento tão lindo no retiro que eu não esqueço. Nós ficamos debaixo de uma cabana e falamos um para o outro. Vamos louvar e ler uma palavra? E foi o que nós fizemos. Cantamos, louvamos, estudamos a Bíblia, coisa que eu nunca tinha vivido com ninguém. Eu vivi com ele. Foi algo lindo. Gente, o que é de Deus traz paz. O que é de Deus se encaixa. O que é de Deus não maltrata, não te perturba, né? Não demorou muito tempo, ele conheceu minha mãe e meu pai. E graças a Deus, eles gostaram muito do Vinícius. E eu também conheci os pais dele, a família dele. É um povo muito abençoado, graças a Deus. Dia 15 de fevereiro de 2021, esse ano já, tá? 15 de fevereiro. Noivamos, graças a Deus. Tá vendo? Oraram, nem namoraram, noivaram. Mas aconteceu muita coisa nesse dia. O Ronaldo... Gente, o que é que esse Ronaldo ainda faz aqui? O Ronaldo, meu ex, tinha vindo pra minha cidade pra passar uns dias na casa da mãe dele. Nem pro pneu do carro furar na estrada e ele não chegar, né? Tô brincando. E o que eu mais temia aconteceu. Ele foi em minha casa, sem a minha permissão, sem eu saber que ele estava na cidade. Eu senti tanto medo de ver ele em minha frente e eu me questionava o tempo todo o que esse cara tá fazendo aqui. Não é possível que ele se esqueceu do mal que ele me fez. Eu cortei o mal pela raiz. Falei do Vinícius pra ele, contei tudo o que estava acontecendo, mostrei foto e ele caiu na real. E entendeu que eu podia refazer a minha vida sem ele. Gente, essa menina aqui, ela tem uma clareza com Deus tão grande, você tá vendo? Ela contou do outro, ó, eu tô com ele, tô bem, cai fora, teu tempo já passou, amém, você fez parte do meu testemunho de vida, mas aqui não tem mais espaço pra você não. Postura, sabe? Decisão. Isso tudo foi de manhã e de tarde o Vinícius me fez uma surpresa. Chegou em minha casa me pedindo em casamento, meu pai. Meu pai foi o que falei. Eu nunca vou me esquecer desse dia e como eu fui feliz. Contei pro Vinícius o ocorrido, contei tudo, não enganei em nada. Tá vendo? Clareza. Ela tem postura, equilíbrio, decidida e também é clara, né? Isso aqui é uma das qualidades, das maiores qualidades que uma mulher de Deus, que uma esposa sábia tem que ter. Postura, equilíbrio, clareza, ponto, acabou. Contei tudo pro Vinícius, o ocorrido, né? Contei tudo, não escondi nada. Porque o meu relacionamento com o Vinícius sempre foi às claras. Mesmo que às vezes não era legal ouvir certas coisas, mas sempre gostamos da verdade e temos nos conservado assim. Que vocês conservem assim até o último dia de vida. No começo de maio, o Vinícius foi embora para outra cidade, pois Deus abriu as portas e abençoou um trabalho para ele. Ele morava em... Eu não consigo ler aqui o nome da cidade, minha língua enrola, né? Ele morava num lugar e ela no outro. E o trabalho dele é em Nova Olinda, onde estamos morando. Dia 7 de maio, agora, gente, no mês das mães. Foi o nosso chá de cozinha, foi uma bênção, graças a Deus. Fomos muito abençoados, graças a Deus. E passamos quase um mês sem se ver, só por chamada de vídeo. Fomos nos ver um dia antes do casamento, porque nós dois e a nossa família foi quem organizou o casamento. E no dia 2 de junho, agora, gente, esse mês... Hoje é que dia? Hoje é 26. Esse mês, né? E dia 2 de junho casamos, para a glória do Senhor Jesus. Foi lindo o nosso casamento, me emocionei demais. Como Jesus me ama, como Jesus cuidou de mim. Sou grata ao meu Deus por ter mudado a minha vida. Tudo foi o meu Senhor que preparou. Não nos organizamos financeiramente em nada. Casamos crendo que o Senhor iria prover tudo e Ele proveu. Meu vestido eu não tinha condições nem de alugar e Deus usou uma irmã para fazer o meu vestido. Eu não tinha dinheiro para decoração e Deus proveu e preparou a decoração para a gente. Compramos poucas coisas, mas o Senhor usou muitas pessoas para nos abençoar com a decoração. Eu só tenho a agradecer a Jesus por tanto, por um esposo que me ama e que me trata tão bem. Eu sou feliz e realizada. Jesus restaurou a minha vida, minha alegria, sou feliz.
Hoje eu realmente estou feliz porque Jesus é a minha alegria. Gente, ela não tá feliz porque ela casou com uma pessoa de Deus. Ela tá feliz porque Jesus, antes desse rapaz chegar, já tinha transformado a vida dela. Meu relacionamento com a minha família, Jesus restaurou, porque Ele restaura mesmo. Se tem alguma coisa na sua vida que tá bagunçado, relacionamento, casamento, contato com a sua família, Jesus tem o poder de restaurar e colocar as coisas em ordem. O inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não tem família e ele tá buscando todo dia destruir as famílias que estão erguidas. Então, você corra para os pés de Cristo e peça, Senhor, restaure essa área da minha vida, restaure o meu casamento, restaure a minha família. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai entrar na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua área sentimental e vai restaurar a sua vida. Eu creio. E ela diz, Jesus restaurou a minha vida, minha alegria, eu sou feliz. Eu realmente sou feliz porque Jesus é minha alegria. Eu consigo, lendo isso aqui, eu consigo sentir a alegria dessa moça. Meu relacionamento com a minha família, Jesus restaurou, né? Como eu falei. Antes de casar, Jesus me fez ver que eu não precisava de ninguém para ser feliz. Gente, isso aqui que ela falou, eu vivi isso aqui. Porque antes de eu conhecer o Rafa, eu era carência lascada. Era meio que tipo assim, eu me permitia viver relacionamento, até ser traída, pra ter alguém do meu lado. Mas quando eu decidi buscar a Cristo e dizer, a partir de hoje eu não aceito mais ser escrava do inimigo, que Jesus teve um encontro comigo, me encheu, tirou toda a carência, toda a solidão. Gente, eu vivi uma vida com Deus sim, que eu não queria nem saber de casar, porque Ele era o suficiente. Se você ainda não viveu isso aqui com Deus, se você está numa carência, numa solidão, que precisa ter um contato, que precisa ter uma amizade, você precisa ter o encontro que ela teve e que eu tive com Cristo. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. E ela diz, Jesus me fez ver que eu não precisava de ninguém para ser feliz, para ser completa. Ela só precisava dele. Ele me mostrou que eu precisava era dele, que quando eu entendi isso, eu não sofri mais com carência e muito menos com solidão. Porque quando ele entra, quando ele preenche, acabou, solidão, carência, vai embora. E ela encerra. E quando eu quis viver para Cristo, Jesus me apresentou meu esposo, que é uma bênção em minha vida. Obrigada, Jesus, por me amar. Ela encerra aqui e eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, independente do que você passou, do que você tem passado, tá muito tempo na fila de espera, tá com o casamento querendo ser destruído aí pelo inimigo, eu quero dizer para você que Jesus restaura, que Jesus devolve a alegria. Se você tá na carência, na solidão, na pornografia, na masturbação, Jesus tem poder de te libertar. Se você quer ser liberta, se você tá sem um rumo na sua vida, se você não tem com quem conversar, se você não confia, me chama no meu Instagram que a gente vai conversar, que a gente vai tentar resolver esse negócio, que a gente vai orar junto, que a gente vai se aconselhar, que eu vou aconselhar você com um pouco que eu sei. Gente, nós estamos aqui. Esse canal, eu disse para Deus que esse canal seria para restaurar a vida, para abençoar vidas, para que através dos vídeos postados aqui, vidas fossem libertas, fossem transformadas. Então esse é o foco do canal. Então eu quero que você que esteja assistindo os vídeos, se você precisa de um milagre, de uma providência, de uma restauração, de uma libertação, busque, rasgue o coração diante da presença de Deus, que Ele vai libertar você desse mal. Ele não tem prazer na vida que você está levando. Ele não tem isso para você. Você não nasceu para ser escrava de Satanás. Você não nasceu, homem, para maltratar a mulher. Você não nasceu para ser escravo do inimigo. Você nasceu para ser príncipe. Você foi pago um preço por você, para você ser princesa, né? Valorize o sacrifício da cruz. Gente, esse foi mais um vídeo, mais um testemunho. Eu sei que foi muito longo, mas eu creio que vai falar com muita gente. Então é isso. Compartilha com alguém, por favor. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!